dia, bom sábado. Este é o seu programa Lição Cast. Transmitimos aqui diretamente da Igreja do Juvevê, no bairro Cabral, em Curitiba, na rua Arthur Loyola, número 70. Este é um programa que fazemos especialmente para as pessoas que não podem estar na igreja, que não podem mais se locomover mesmo até a igreja e estar aqui numa classe de escola sabatina. Mas se você pode, saiba que tem uma classe de escola sabatina aguardando por você, aguardando para te abraçar, aguardando para compartilhar das verdades bíblicas e principalmente do amor cristão aqui na Igreja do Juvevê. Já estamos caminhando aí para metade da nossa lição desse trimestre, estamos debruçados sobre o livro do Êxodo, já especialmente no capítulo 12, e o tema desta semana é um tema central ao Evangelho, é um tema central à Bíblia, à nossa fé cristã, a Páscoa. E o verso dessa semana diz assim, lá no capítulo 12 mesmo, os versos 26 e 27. Quando os seus filhos perguntarem que rito é este, respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. E para comentarmos a lição dessa semana, para batermos um papo sobre a lição dessa semana, mais uma vez estamos aqui com o Silas, que já é um amigo nosso aqui do espaço, e agradecemos mais uma vez a tua presença aqui conosco, Silas. Obrigado pelo convite, Marcelo, é um prazer, um privilégio estar aqui com você. Que ótimo. Vamos então direto para a lição. Silas, faz uma oração para a gente começar, por favor, e vamos mergulhar, porque são muitas coisas para a gente ver. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de ter mais um dia de vida. Obrigado pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito esteja conosco e com todos aqueles que vão receber essa mensagem. Por Jesus, amém. Amém, Senhor, amém. Silas, a gente conectou, a lição conectou, né, o tema da Páscoa, e obviamente é porque há um motivo para isso, com a saída do povo do Egito e veio no meio das pragas, né? Separou a semana passada as primeiras 9 pragas, separou a última praga agora, o povo está para sair do Egito. Como é que foi a tua percepção sobre essa disposição e esse tema tão importante que a gente tem, que é a Páscoa? Certamente a lição da semana trata do principal assunto da Bíblia, que é salvação. E para entender tudo o que acontece na Bíblia, é preciso você ter o entendimento de que Deus está interessado na salvação de todo mundo. No caso da história da semana, em particular, Deus estava interessado na salvação do povo de Israel, levá-los para um lugar melhor. Mas Deus tem interesse em muito mais do que isso. Deus tinha interesse na salvação do Egito. E Deus tinha interesse na salvação de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, um dia iriam conhecer essa história. Portanto, Deus tem interesse na salvação de todos. E aqui nós temos um exemplo de como Deus colocou isso em prática. A lição ela abre nessa semana, né? E isso já... até a gente estava comentando um pouco sobre isso antes da gente começar, mas a semana passada a gente vem vendo a progressão da forma como Deus vai lidando com aquela situação, empurrando, né, entre aspas, empurrando as pessoas naquele contexto, e especialmente a Faraó, a concluir sobre a inexistência de deuses, né, e a existência do único Deus verdadeiro, né? E ele empurra, Silas, o Faraó para uma escolha, né? E eu fiz esse transporte a semana passada com as pessoas que a gente teve o prazer aqui de receber também, e gostaria que você abrisse falando um pouco sobre isso também. Lá fizeram escolhas, hoje nós fazemos escolhas, e olhando para o futuro, e a Bíblia, essa lição, especialmente quando você já fez a abertura falando sobre a questão da salvação, ela nos empurra para esta conclusão, para este objetivo de que estamos fazendo escolhas, e chegará um momento, como é esse contexto aqui de Faraó, que serão escolhas definitivas. Como é que você vê isso, Silas? Sim. Deus apresenta para todos opções. Nós temos várias situações na Bíblia onde, como você mesmo colocou, as pessoas têm que escolher, né? E nós temos alguns textos bíblicos que nos ajudam a fazer a escolha certa. Por exemplo, quando o assunto é salvação, não existe nenhum verso na Bíblia superior a João 3,16. É um manual de salvação. Agora, quando se fala em vida cristã, não existe nada melhor do que Miqueias 6,8. Miqueias 6,8 diz, e agora eu vou ler de acordo com a nova Almeida atualizada, diz exatamente assim:
esse ele aqui é com letra maiúscula, é Deus, já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor espera de você. Primeiro, que pratiques justiça. Segundo, que ames misericórdia. E terceiro, que andes humildemente com o seu Deus. Esse foi o grande desafio de Faraó. Ele não era alguém justo, pelo contrário, era um tirano. Ele não era alguém misericordioso, aliás, ele era cruel. E quando foi chamado a andar humildemente diante de Deus, ele respondeu: quem é o Senhor? Eu não conheço ele. Portanto, quando você faz exatamente o contrário de tudo aquilo que Deus pede para você, as consequências vão vir. Sim. É curioso isso que você está falando, porque essa semana ainda conversava com uns amigos e a temática da conversa era sobre como o ser humano deveria evoluir, né? E a gente sabe que não evolui no contexto de acúmulo de informação, de conhecimento, de tecnologia, enfim. Mas na questão de ser humano em si, não evolui, é o mesmo. O faraó é a mesma coisa que tinha lá, a gente tem hoje. E aí a gente percebe, até dentro disso que você acabou de falar agora, e citando o texto de Miqueias, e aquilo que Deus espera de nós, né? Gostaria que você explorasse um pouquinho mais isso, porque a gente continua vendo hoje, Silas, e a gente deve continuar vendo, e talvez de forma até pior, né? Pela forma como a gente encara a presença dos eventos proféticos no nosso futuro, que esta figura de Faraó e essas características de Faraó que você colocou em colisão com o texto bíblico, né, e que demonstram por que ele teve o fim que ele teve, a gente tem esses exemplos hoje diante de nós e nós devemos ter isso também no futuro diante de nós. E o nosso coração rendido a Deus, como é que a gente se enquadra em Miqueias, na nossa experiência cristã, né? Exatamente como o Faraó fez as escolhas que fez, nós fazemos isso todo dia, todo dia. E esse é o desafio. É por isso que o processo de salvação envolve a justificação, que é a obra de 1 minuto, envolve a santificação, que é uma obra de uma vida inteira, aí entra Miqueias 6:8, para que um dia nós possamos chegar até a glorificação, que vai ser aquele ato miraculoso de Deus, onde nós vamos receber vida eterna. Então nós estamos na segunda das 3 etapas. Já passamos pela justificação. Agora, então, nós estamos no processo de santificação. E nós precisamos lembrar, dia a dia, na nossa vida, tanto nas escolhas que nós fazemos individual, como nas escolhas que nós fazemos como grupo, de que Deus espera justiça, misericórdia, humildade. E a todo tempo nós somos chamados a apresentar diante dos outros essas características. E são características que não são comuns às pessoas. Quase sempre nós somos arrogantes, egoístas, jactanciosos. A gente bateu, levou. É isso. A gente usa uma régua curtinha para medir a gente usa uma régua enorme para medir os outros. Isso é da característica humana. E Deus espera que a gente tenha um comportamento diferente. E aí aparece a figura da praga, que, Silas, e tem um verso aqui que eu particularmente gosto muito. Eu tinha um blog, e na abertura desse blog tinha exatamente esse verso, né? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso está lá em Amós, capítulo 3, no verso 7. Deus avisou bastante para aquele povo, né? Sim, sim. E o curioso aqui é a maneira como Deus resolveu comunicar o plano de salvação, não só para o povo de Israel, mas também para os egípcios. As pessoas podem não prestar atenção naquilo que Deus está ensinando, mas de qualquer forma Deus está ensinando. E o método que Deus usou aqui, com a instituição da Páscoa, é algo extraordinário. Demonstra a brutalidade do pecado, a incapacidade humana de se salvar com isso. E a maneira extraordinária como Deus vai providenciar a salvação para aqueles que tenham interesse nisso. E a salvação estava à disposição de todos lá no Egito. Não mudou nada em relação aos nossos dias, mas estava à disposição de todos. Mas alguns escolheram ficar ausentes da salvação que Deus estava providenciando. Dá um panorama para a gente sobre a questão da Páscoa, Silas, por favor.
Olha, a Páscoa foi instituída com um duplo propósito. O primeiro propósito que Deus tinha ao instituir a Páscoa foi tirar o povo de Israel do Egito. E Deus já tinha feito esse alerta ao faraó lá no começo, do que iria acontecer no final. O segundo propósito que Deus tinha é mostrar como seria a libertação de toda a humanidade do pecado. É por isso que a Páscoa judaica tem como apelo a saída da escravidão egípcia e a Páscoa cristã tem como apelo a libertação do pecado. Mas o processo é o mesmo e Deus usou uma figura de linguagem só para explicar tudo isso. E essa figura está concentrada num cordeiro inocente que deveria ser separado ao 10º dia do primeiro mês. No 14º dia desse mesmo mês ele seria sacrificado. O sangue dele teria que ser colocado nas ombreiras da porta, para o lado de fora, nos 2 batentes, a parte superior da viga. E quando o anjo da morte passasse por sobre aquela casa, por isso a expressão, para nós Páscoa vem do grego, que em grego é Pásca, mas a expressão Páscoa no original significaria passar por cima, tanto que em inglês eles usam a palavra Passover. Passar por cima do quê? O anjo da morte passaria por cima da casa de alguém que tivesse colocado o sangue do cordeiro do lado de fora dos batentes da porta, e nesse passar por cima, o primogênito daquela casa seria poupado. Então seria um ato de, primeiro, confiança em Deus e um ato de aceitação do plano de salvação através do sacrifício de um cordeiro inocente. Isso é a cruz, 1500 anos antes do Calvário. E esse processo que Deus usa para ensinar aquele povo naquele contexto, naquela circunstância, né, naquele cenário, quando a gente transporta para hoje, Silas, porque a gente perde um pouco da simbologia do ponto de vista de que nós não estamos vivendo exatamente o mesmo cenário agressivo, a gente está numa situação um pouco mais confortável, mas a finalidade é a mesma. Sim. Porque continua sendo uma questão de vida ou morte. Sim. Como é que a gente trabalha para a gente não perder esta importância da mensagem de que é o Cordeiro que salva e que ele é o único caminho que salva e que ele é a nossa única saída e que a gente está no Egito? Porque às vezes parece que a gente perde esse contexto, a gente esquece que a gente continua no Egito, o faraó está aí, de N formas ele aparece para nós. Nós temos a ilusão de achar que somos livres. Não somos. Todos somos escravos do pecado. Ponto. Nós temos a ilusão de achar que temos vida. Nós não temos vida, nós estamos morrendo. Não existe esse conceito de mais um ano de vida. Se Jesus não voltar logo, nós temos menos um ano de vida. E existe, pior do que isso, a ideia de que o pecado não é algo agressivo. Aliás, para alguns nem existe o conceito de pecado. Portanto, nós estamos numa situação hoje de banalização do mal. Esse é o grande problema nosso. E nos dias do Velho Testamento, Deus mostrava a severidade do pecado de maneira concreta. Você imagine o que é você pegar um cordeiro inocente, puro, perfeito, separá-lo, e aí, ao pôr do sol do 14º dia, sacrificar. Eu nunca presenciei ninguém sacrificando um cordeiro, mas já escutei muitas histórias de pessoas que sacrificam animais, abatem animais. Existe uma diferença terrível na forma pela qual o cordeiro morre em relação aos outros animais. Ele não manifesta nenhuma reação. Dizem até que em alguns casos chega a sair um pouquinho de água no canto do olho do animal. E já ouvi de gente acostumada com a brutalidade de executar animais, algo mais ou menos assim: olha, eu sou capaz de matar qualquer animal, mas não me peça para matar um cordeiro. Eu não tenho coragem. Então, era um ato solene,
era um ato difícil, diferente do porco que grita, esperneia, faz um barulho medonho. O sujeito acaba matando o porco com raiva de tanto que ele tenta se defender. O cordeiro não faz nada. Então, só aí existe uma demonstração brutal do tamanho da violência do pecado, né? E, além disso, isso ficava como algo gravado na mente das pessoas. Você imagina uma criança de 4, 3, 5 anos de idade vendo essa cena. Isso mostrava a brutalidade do pecado e nós perdemos isso. A gente olha para a cruz hoje, Jesus morreu na cruz. Tá, isso significa o quê? Muita gente não tem o valor exato do tamanho da brutalidade que é imaginar o Deus de toda da glória sair do trono da glória, viver nesse mundo 33 anos e no final morrer da forma como ele morreu. Nós temos algumas visões românticas da morte de Jesus, né? Na maioria delas ele está com os braços abertos, a cabeça inclinada para um lado, com algum lençolzinho amarrado na cintura. É praticamente certo que Jesus tenha morrido sem roupa nenhuma. Sem roupa nenhuma. E as pessoas têm aquela visão dos renascentistas de um Jesus assim amargurado. Não. Jesus não estava amargurado na cruz, ele estava desfigurado. Ele tinha apanhado, o rosto dele estava inchado, ele estava todo cortado. Era algo assim. Isaías começa o capítulo 53 dizendo: a gente não queria nem olhar. Nós perdemos isso. Nós achamos que o pecado é algo. Se ninguém ficar sabendo, nem pecado é. E é uma pena, porque as escolhas que nós fazemos no dia a dia acabam definindo o destino final. A lição dizia assim aqui, Silas, na segunda parte aqui, ele faz uma remissão a Paulo, né, e diz assim lá, 1 Coríntios 5:7, joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, e aqui faz essa referência direta, né, com a questão de Cristo ser o Cordeiro Pascal, que você bem explorou até agora, e esse Cordeiro Pascal ele foi sacrificado. E aí vem esta figura do fermento, e eu queria que você explorasse um pouquinho mais sobre essa questão do fermento, porque é outra coisa que, embora você já tenha abordado dentro do teu raciocínio completo, mas a gente perdeu esta dimensão do pecado como algo que vai nos consumindo, né? Vai tomando toda a massa, vai levedando toda a massa. Deus usou figuras de linguagem. Então, o cordeiro representava Jesus. João Batista deixou isso claro. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fermento, na figuração bíblica, é uma representação de pecado. Por quê? Exatamente como um pouquinho de fermento ele leveda toda a massa, o pecado não precisa ser muito, é um pouquinho. Aliás, o pecado começou porque alguém resolveu comer de algo que Deus disse não. A princípio é algo tranquilo. Trivial, não, vamos né? dar uma chance, vai ter lá uma segunda época. Não, o pecado é sério para Deus. Porque na essência, a essência do pecado é desacreditar de Deus. A essência do pecado é Deus não é bom o suficiente. A essência do pecado é Deus é injusto. E o curioso é que os nossos primeiros pais, quando tiveram que escolher entre um Deus perfeito, e eles conheciam um Deus perfeito pessoalmente, e o pecado, eles acharam honestamente que o pecado era melhor do que a perfeição. Isso é um mistério que a eternidade não vai ser suficientemente longa para a gente poder entender como é que nós fizemos uma escolha tão absurda. É mais ou menos como se alguém pudesse escolher entre a maior das mansões, e eu gosto sempre de usar o exemplo do palácio do rei da Inglaterra, Buckingham, o sujeito pudesse escolher entre Buckingham, e aí ele escolheu morar na pior das casas, da mais imunda das favelas que nós temos nesse mundo.
Como é que um sujeito faz uma escolha dessa? Eu não consigo entender. Mas a escolha que nós fizemos em relação ao pecado é ainda mais absurda. Esse é um mistério. E aí a lição vai nos trazer, Silas, essa compreensão de que Deus criou todos esses símbolos, Deus mostrou todas essas realidades, Deus ensinou não só o povo de Israel naquele contexto das pragas, Deus estava ensinando também para o povo egípcio, porque a intenção de Deus é sempre salvação, você já falou sobre isso, e é salvação para todos, não há privilegiados, a salvação é aberta para todos. E aí você é um professor, você passou a vida ensinando outras pessoas, e você é um professor inclusive de Bíblia e de cristianismo também, a gente sabe disso. E aí a lição vem nos trazer essa compreensão de que Deus também falou assim, vocês vão lembrar disso e vocês vão passar para as próximas gerações. E o texto bíblico vai dizer, né, ao longo do caminho. Os vossos filhos. Isso que você falou é importante, Marcelo. Deus estava interessado em tirar o povo de Israel do Egito? Sim, sim. Esse era o primeiro propósito. Mas não era só esse propósito. Por exemplo, exatamente como hoje, as notícias correm. Nós temos meios quase que instantâneos de publicar informação. Mas eles também tinham alguma forma de comunicação nessa época. Quando o povo de Israel chega na Terra Prometida, 2 espias são enviados a Jericó. E lá eles ficam na casa de uma mulher chamada Raabe. E eles ouvem dessa mulher, essa história está em Juízes, eles ouvem de Raabe o seguinte: nós ouvimos do que aconteceu no Egito. Nós ouvimos de todas as pragas. A gente ficou sabendo que o mar se abriu. Nós não queremos. Nós, que ela estava se referindo, era ela e a casa dela. Eu não quero comprar uma briga com o Deus de vocês. E aí, apesar de ser uma prostituta, ela fez um apelo que Deus não é capaz de resistir. Ela disse mais ou menos assim: será que o Deus de vocês é capaz de ter misericórdia de mim? E a resposta do Deus de vocês foi tão extraordinária que pegou uma prostituta de Jericó e colocou na linha de sangue de Jesus. Isso é extraordinário. Sim. Alguns anos depois, um outro povo, exatamente como o povo do Egito, os gibeonitas, eles também tinham ouvido a história. Sabiam da morte dos primogênitos, sabiam do Mar Vermelho se abrindo, sabiam de todas as vitórias que o Deus de Israel tinha conquistado. Eles decidiram que não iam brigar com o Deus de Israel. Eles se apresentaram para o povo de Israel e disseram o seguinte: aqui estamos nós não queremos morrer, nós estamos dispostos a servir como escravos de vocês. E Deus aceitou, mesmo eles usando uma mentira, mesmo Raabe sendo uma prostituta, Deus aceitou. Imagine se Deus não aceitaria o arrependimento de Faraó no Egito. Imagine a situação, Marcelo, como as coisas poderiam ser diferentes. Se ao invés de Faraó ter feito o que fez, Faraó tivesse agido assim: muito bem, nós temos aqui 2 milhões de pessoas, eles não são do povo egípcio, mas nós vamos fazer o seguinte: vamos pagar um bom salário para eles, vamos pagar leis sociais, fundo de garantia, vamos criar um programa de cargos e salários, esse pessoal vai fazer parte da nossa nação e que eles ajudem a nação do Egito a prosperar. Quando Moisés chega para tirar o povo, Faraó ia dizer o seguinte: tá bom, não há problema, vamos fazer o seguinte, vamos discutir a rescisão trabalhista aqui. Eu vou pagar os 40% da multa e eu vou, inclusive, dar um bônus para vocês por tudo que vocês fizeram. Veja que maravilha, as grandes pirâmides, nós temos aqui Ramsés, a Bíblia fala disso, foi construída por vocês, quero que vocês levem uma lembrança, né? Imagine como seria diferente a história do Egito. Imagine como seria diferente. É isso que Deus espera: justiça, misericórdia, humildade. Agora, apesar de que alguns ouviram, se arrependeram e foram salvos, Raabe, os gibeonitas, o Egito escolheu não se arrepender. Mas qual é a culpa de Deus nisso? Nenhuma. Deus trabalhou. Se você acompanha a história das 10 pragas, Marcelo, você vai ver que o Faraó, ele viveu um dilema. Às vezes ele dizia: tá bom, eu aceito, o povo pode ir. Várias vezes ele diz assim: faça o seguinte, orem também por mim, eu estou precisando de ajuda, que o Deus de vocês tenha misericórdia. Você percebe o conflito ali. É Deus falando, deixa o povo ir, e o inimigo dizendo não. E o Faraó
viveu esse dilema até o fim. Então, quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, não é Deus proibiu o Faraó de se arrepender. Não. Deus trabalhou com o Faraó o tempo todo. É que na linguagem do Velho Testamento são atribuídos como sendo atos de Deus coisas que ele permitiu. Deus poderia, na marra, ter forçado o Faraó a mudar de ideia? Poderia. Deus pode todas as coisas. Deus escolheu fazer isso? Não. Então é por causa de uma escolha que Deus faz de não forçar ninguém a mudar de ideia que a linguagem do Velho Testamento diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas Deus trabalhou com Faraó o quanto pôde. E Deus estava o tempo todo tentando salvar o Egito. Mas o Faraó não quis a salvação. E aí a consequência, quando você briga com Deus, bom. Você sabe, Silas, a gente estava conversando sobre isso um pouco antes, né? E só para a gente chegar agora na questão do juízo. Porque isso traz muita confusão para a mente das pessoas, especialmente de pessoas ocidentais como nós, né? Pós-modernos como nós, no contexto que a gente vive, né? Porque a gente olha e sempre a impressão é Deus fez a vontade dele desta forma, Deus impôs, Deus fez de forma arbitrária, né? E conectando essa questão do passando a tocha, né? De levar a informação para frente, com a questão de levar a informação para frente da forma correta, inclusive como é importante a gente entender este processo que foi muito pedagógico dentro do contexto das pragas, de empurrar o faraó para uma realidade de entender o seguinte: olha, os seus deuses não existem. Né? Você imagina que há um Deus para essa situação, um Deus para a colheita, um Deus para o sexo, um Deus para, enfim, um Deus para cada coisa, mas eles não existem. Você está cultuando deuses que não existem, e a gente também tem essa dualidade, né? Porque as pessoas falam, sempre tem essa visão, né, de que era uma guerra entre deuses. Não, era um conflito entre um Deus que existe, né, e o imaginário do ser humano criando os seus fantasmas para poder lidar com situações e preencher um buraco que só Deus pode preencher. E aí, caminhando para essa questão do juízo divino, e como a gente já conversou um pouco antes aqui, que é o ponto alto da lição, e a gente vai ter um bom tempo para falar sobre isso, como é que a gente conecta, né? Como é que a gente precisa se aprofundar mais no texto bíblico para entender essas nuances que eu até confessei para você um pouco antes. Às vezes eu sou simplista, eu leio o texto bíblico e como eu confio em Deus, eu leio e falo, não, tudo bem, se Deus fez dessa forma é porque tinha que ser dessa forma mesmo e Deus fez da melhor forma. Mas quando a gente percebe os detalhes da narrativa bíblica, a gente percebe o quanto Deus foi misericordioso, o quanto Deus foi abrindo brechas para que Faraó tomasse boas opções e o quanto ele faz isso com a gente hoje também, né? Ele vai trabalhando com a gente para a gente tomar boas opções e a gente acaba se afastando dele, às vezes, né? E por vezes, e não percebendo a mão estendida, e aí vem em seguida isso que a gente vai estudar agora, que é a questão do juízo. Sim. Nós precisamos reconhecer que a nossa compreensão do universo que nos cerca é limitada. Qualquer homem de ciência que seja honesto vai dizer isso para você. E a nossa compreensão a respeito do mundo espiritual que nos cerca é ainda mais limitada. Portanto, nós não conhecemos todos os porquês, não conhecemos todas as razões, e muitas vezes nós tiramos a conclusão apressada. Eu gosto da figura de linguagem de um pai aí com 30, 35 anos e uma criança com 4, 5, 6 anos. Qual é a diferença de entendimento sobre consequências dos atos que tem um pai com 30, 35 anos e uma criança com 5 anos? Eu, com 5 anos de idade, eu iria escolher me alimentar de chocolate e chocomilk o tempo todo. Não vejo nada melhor do que até hoje. Agora, você imagine o que seria da minha vida hoje se desde os 5 anos de idade eu tivesse me alimentado com aquilo que eu acho que é bom. Como é que eu estaria hoje? É mais ou menos assim que acontece conosco. Como é que eu vou explicar para uma criança com 6 meses de idade, 1 ano de idade, que ela não pode colocar os 2 dedinhos na tomada da sala, porque ela vai tomar um choque? Se imagine um pai, professor de física, pegando uma criancinha com 9 meses de idade, dizendo para ela, meu filho, você não pode botar os dedinhos aqui,
Porque existe um negócio chamado diferença de potencial. Você vai receber uma descarga elétrica, isso vai dar um estrago enorme no teu corpo. Qual que é o sentido disso? A criança não vai entender nada disso. O mais interessante é o seguinte, Marcelo, a diferença de entendimento entre a realidade espiritual que nós vivemos e aquilo que de fato acontece é maior do que a diferença entre o que sabe um pai com 35 anos e uma criança com 6 meses. Portanto, nós temos que ter humildade para dizer, olha, eu não sei por que aconteceu isso. Tem coisas que a gente realmente não sabe. Diz que uma vez uma mãe entrou com uma criança que tinha sido morta debaixo do rodado de um ônibus. Ela pegou o que sobrou do filho e entrou dentro de uma igreja. E aí ela pergunta para o sacerdote, onde é que estava Deus quando aquele ônibus passou em cima do meu filho? Como é que eu vou explicar isso? Não sei. Não sei. Eu não sei explicar. Essa humildade nós temos que ter. Agora, algumas coisas nós temos capacidade para entender. As histórias que estão registradas na Bíblia serviram para a salvação de muita gente. A gente já mencionou aqui Raabe. É um caso extraordinário de salvação. Não era parte do povo de Deus, vivia totalmente além daquilo que Deus imagina que é razoável, mas na ignorância dela, quando ela teve contato com a verdade, ela disse não. Isso me basta. E foi uma demonstração de fé extraordinária da parte dela. Portanto, nós precisamos reconhecer que, apesar de que nós temos muitas respostas na Bíblia para essa questão que você mencionou, como é que as coisas acontecem errado, como é que coisa boa acontece para gente ruim, né? Tem coisas que vão estar além da nossa imaginação. Mas aquilo que Deus já revelou, isso não é só na Bíblia, na tua vida, na minha vida. Ninguém chega na idade que nós temos, Marcelo, de maneira impune. A gente já viu muita coisa boa que Deus fez. Muitos momentos de livramento que Deus providenciou. Se isso não é suficiente para alguém na nossa idade entender que Deus é bom, é como disse Abraão na parábola de Lucas falando sobre o rico e o Lázaro. Não vai adiantar vir alguém ressuscitando dos mortos. Não vai adiantar abrir o mar vermelho. Não vai adiantar cair maná do céu, porque o sujeito também não vai entender isso. Sim. Silas, não vou te atrapalhar. Eu quero que você fale agora sobre a questão do juízo, dessa introdução que você já fez sobre a questão da bondade, do amor, da misericórdia. Fala pra gente sobre isso. Uma questão que me chamou a atenção na lição da semana é o que aparece na quinta-feira e é uma pergunta difícil de responder. A pergunta é mais ou menos assim: Deus matou todos os primogênitos no Egito, e isso está na Bíblia. E por que Deus matou os primogênitos? Essa é a pergunta, difícil de responder. Se nós levássemos um bom advogado, e você é um deles, para o tribunal de Haia, com certeza ele ia acusar Deus de genocídio. Então você imagine se alguém chega e mata todos os filhos mais velhos de toda uma nação. Isso é um ato de genocídio. Portanto, Deus seria um genocida de acordo com a nossa visão estreita de justiça. Ok? Vamos aos fatos. Veja só. Eu quero fazer uma revisão de alguns textos bíblicos que ajudam a entender o porquê as coisas chegaram aonde chegaram. O primeiro fato é assim. Quando Moisés chega no Egito, a primeira conversa que ele tem com Faraó é basicamente transmitindo um recado de Deus para Faraó. E agora eu vou abrir aspas para Deus falando com Faraó. Isso está registrado no livro de Êxodo, no capítulo 4, 22 e 23, e eu vou ler de acordo com a Nova Almeida atualizada. Aqui é Deus falando com Faraó. Muito antes da primeira praga, a água não tinha se tornado em sangue, não tinha aparecido piolho, rã, nada disso. Olha o que Deus diz. Israel é meu filho primogênito. E eu digo agora a você, deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você não deixá-lo ir,
eis que eu matarei o seu filho, o seu primogênito. E por que Deus escolhe fazer esse ato retributivo? Veja só, vamos voltar um pouquinho antes. Êxodo 1, 15 e 16. Agora é o faraó falando. E ele está se dirigindo a duas parteiras que tratavam do parto das mulheres de Israel. E faraó diz assim: quando vocês servirem de parteira a mulheres hebreias, verifique se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, pode deixar viver. Veja, Deus não escolheu matar os filhos do Egito. Não. Quem fez essa escolha foi faraó muito antes disso. Diferente de Deus, que executou os juízos sobre os primogênitos, faraó mandou matar todos os meninos. A justiça de Deus, até aqui, Marcelo, sempre foi revestida de misericórdia. Sempre. Isso foi assim antes do dilúvio. A salvação estava disponível para todos. A arca era enorme. Salvaram-se 8 pessoas. Noé, os seus 3 filhos, as suas esposas. Mas a salvação estava à disposição de todas. A salvação estava à disposição do Egito todo. Mas eles escolheram não. Aqui, Deus apenas está retribuindo aquilo que Faraó tinha começado. E enquanto Faraó tinha mandado matar todos os meninos, Deus escolheu exercer juízo apenas sobre os primogênitos. Eu não posso me esquecer de Gálatas 6:7. Olha o que escreveu Paulo. Não se engane, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que uma pessoa semear, isso também ela vai colher. Isso também ela vai colher. E vai chegar um momento no futuro, Marcelo, em que Deus vai exercer pela primeira vez, a Bíblia chama isso de um ato estranho de Deus. Deus vai exercer um juízo punitivo. Punitivo. Capítulo 16 de Apocalipse trata das pragas finais, né? No meio das pragas existe um salmo de louvor que é cantado pelos salvos, vendo os ímpios sendo alvo da ação punitiva de Deus. E olha o que eles vão dizer. Isso está em Apocalipse 16, 5 e 6. Tu és justo, falando com Deus, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porque eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e também lhes deste sangue para beber. É o que merecem. Portanto, quando Deus faz pragas na profundidade daquelas feitas no Egito, água se tornando em sangue, você teve coisas absurdas como granizo caindo a ponto de matar o rebanho do Egito. Você teve rãs, você teve escuridão, você teve um monte delas. Isso não é suficiente para abrir os olhos. Os meninos sabem que, especialmente na época escolar, né, que tem alguns meninos com os quais não dá para comprar briga. É verdade. Todos os meninos sabem disso. As meninas são mais pacíficas, elas não têm muito esse problema. Mas os meninos sabem rapidinho. Então, se você tem 1,10 m e tem lá um adversário com 1,80 m, é melhor não comprar briga com ele. Não tem muita chance. De Deus não se zomba. Quando o faraó fez tudo o que fez, e Deus se esforçando para mostrar para faraó que ele tinha que mudar, as consequências são óbvias. E outra coisa importante é o seguinte, Marcelo. Deus continua sendo justo com todos, mas Deus cobra na medida daquilo que a pessoa tem acesso. Eu e você conhecemos essa história pelo que está escrito na Bíblia. Essa história que nós conhecemos veio de uma Bíblia escrita em português, uma linguagem que nem existia na época. Essa nossa Bíblia foi traduzida a partir de outros textos que vieram do latim, que veio do grego, que veio do hebraico. Nós temos toda uma cadeia que nos afasta dos fatos. Faraó conheceu Moisés. Faraó recebia contato direto. Era Deus falando com Moisés e Moisés falando com Faraó. E Deus dizia para Moisés, faça isso e mostra para Faraó.
O contato que Faraó tinha com Deus era muito mais próximo do que eu tenho com você. Faraó viu coisas que nós jamais imaginamos ver. Deus cobra na medida daquilo que Deus oferece. É por isso que Jesus disse que aquele que recebe muito, muito terá. Aquele que recebe pouco, até o pouco que tem vai perder. Se você recebeu muita informação, e Faraó recebeu muita informação, se Deus se deu ao trabalho de transmitir recadinhos pessoais para Faraó, era para Faraó abrir os olhos. Foi suficiente para Raabe abrir os olhos em Jericó. Foi suficiente para os gibeonitas mudarem de ideia. Mas não foi suficiente para Faraó abrir os olhos. Qual que é a culpa de Deus? Nenhuma. Faraó escolheu. E muitas pessoas estão fazendo a mesma escolha hoje. É uma pena. Mas Deus continua trabalhando. E Ele vai continuar trabalhando. Mesmo sabendo que muitos não vão aceitar, Ele vai continuar trabalhando até o fechamento da porta da graça. E é curioso, né? Porque é isso que a gente vê acontecer no Egito, e que a gente conhece as histórias hoje, é como você falou, né? A gente está o tempo todo sendo interfaceado com realidades bíblicas que, se bem estudadas, nos alertariam de que há um Deus verdadeiro e que, embora a gente talvez não tenha sinais presentes, como esse que você falou, né? Imediato, contato imediato. Mas eu fico imaginando um negócio, Silas, me permita falar isso. Imagina a hora que o Nilo foi pintado de vermelho. É como se... Não sei, é como se o Parque Barigui aqui tivesse sido coberto de brasas. Não tinha como no dia seguinte todo mundo não estar sabendo no Egito inteiro, né? E aí eu fico pensando de que Deus é tão bom, tão misericordioso, né? Que a gente olha, e eu tive essa experiência porque a gente não conhecia a Bíblia como conhece hoje, mas a gente olha para o Apocalipse e fala, nossa, os monstros, né? As bestas, né? A destruição. Mas imagina a hora que as pragas estiverem caindo. Imagina a hora que estes eventos que a gente conhece do Apocalipse estiverem se cumprindo, talvez não no seu ápice, mas começando a se cumprir, né? Como a gente já tem visto várias coisas acontecendo à nossa volta. Como dizer assim, né? Não vou deixar o teu povo ir. Não vou fazer parte do teu povo. Né? Eu tenho um amigo, acho que você conhece ele, o Walter. O Walter é um camarada da física, né? É engenheiro, é um camarada da lógica, e a gente estuda a Bíblia em casa de quinta-feira, e dependendo do tema que a gente está estudando, ele fala assim, mas como é que as pessoas não vão acreditar nisso? Né? Se a gente está vendo acontecer diante dos nossos olhos. As profecias são tão claras, né? Deus não precisa ser irresistível a ponto da gente, simplesmente pelo conhecimento da sua palavra, entender que este é o tempo, entender que este é Deus, e entender que esta é a história que deveria tocar a nossa mente, o nosso coração e nos modificar. De fato, as pessoas fazem as suas escolhas quase que de maneira irresponsável, porque as evidências são tão grandes e são tão claras e são tão profundas que o sujeito tem que ser por demais desacordado para não se deixar convencer. E aí, quando a gente fala de passando a tocha, eu lembro daquele texto, né? Abençoo aqueles que creem em mim até a 1000ª geração, né? Mas visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª, 4ª. Nós condenamos os nossos filhos, né? Nós condenamos as pessoas que estão à nossa volta, nós condenamos as pessoas, às vezes queridas, que estão à nossa volta. Às vezes porque nós fomos escolhidos para ser conduto desta salvação, de levar esta mensagem de salvação para outras pessoas, e por algum motivo os bloqueamos. Né? Esse texto que você mencionou, Marcelo, é interessante pelo seguinte. De acordo com a cronologia bíblica, nós não temos muito mais que 6.000 anos de história na Terra. Portanto, quando Deus diz assim, que Ele abençoa até 1000 gerações daqueles que obedecem, com certeza, Marcelo, não existe 1000 gerações entre você e Adão e Eva. Não existe. Portanto, qualquer pessoa que tenha tido alguém que tenha servido de maneira leal a Deus, e todos temos, porque nós temos Sete, temos Noé, são pessoas acima de qualquer suspeita, a Bíblia diz isso, né?
essas pessoas são abençoadas somente por isso. E quando Deus fala dos juízos, é até a terceira e quarta. Então isso dá uma proporção. Se a gente pegar só a matemática fria, então divide 4 por 1000, vai dar 250. Quer dizer, Deus é 250. Estou falando de um raciocínio rasteiro da matemática. Linear. Deus é 250 vezes mais misericordioso do que ele é quando ele vai exercer a justiça. Exatamente. Se isso não fala a respeito da bondade e do amor de Deus, então eu realmente não sei. Passou rápido para variar, Silas. Deixa uma mensagem final para quem está nos assistindo, para quem vai entrar em contato com esse material em algum tempo, em algum lugar, porque Deus sabe aqueles que precisam ouvir essa mensagem aqui e agora, e para algo que a gente imagina que está tão próximo da gente de acontecer, que é Jesus voltar. A conclusão que me ocorre, chegando ao final da lição dessa semana, é a seguinte, Marcelo. Para Moisés, o tempo da graça já se fechou. Moisés escolheu se salvar. E Moisés foi o primeiro de todos os seres humanos a ressuscitar para receber a salvação. Moisés está no céu, a Bíblia diz isso. Para Faraó, Marcelo, a porta da graça já se fechou. E para Faraó, até onde a gente saiba, né, a história terminou de maneira terrível. Ele perdeu o Egito, ele perdeu o exército, perdeu o filho e perdeu a salvação. Agora, para o ouvinte que nos acompanha, a porta da graça nesse momento está aberta. Está aberta. E ela vai continuar aberta. Nós não sabemos quando vai se fechar, mas ela vai continuar aberta enquanto a misericórdia de Deus estiver sendo ouvida no coração de alguém. E eu sei que nesse momento tem alguém que nos ouve vivendo aquele conflito. Será que eu já fui além da capacidade de Deus me salvar? E eu posso afirmar com segurança, Marcelo, que qualquer pessoa que se faça honestamente essa pergunta, será que eu estou além da salvação de Deus? É porque ainda não está. Sim. Porque você só vai estar além da salvação de Deus quando a tua vida for tão empedernida quanto foi a de Faraó, e você não vai ouvir nenhum apelo de Deus, e nesse momento você não vai nem se importar se existe ou não um Deus preocupado com a tua salvação, e todas as outras coisas para você vão ser consequência das tuas rotinas normais. Deus não me interessa, eu não estou importando com absolutamente nada. Enquanto você tiver alguma coisa incomodando você, é porque a porta da graça não se fechou. E um texto interessante para encerrar essa nossa reflexão, já que nós estamos falando de porta, também está no Apocalipse, é nosso Senhor Jesus Cristo dizendo, eis que eu estou à porta e eu bato. Agora, Deus não vai arrombar a porta. O diabo gosta disso. Deus não arromba a porta, ele bate. E aí o texto termina dizendo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, uau. Imagine se você pudesse anunciar para os teus vizinhos que você vai ter um convidado especial para o jantar. Quem que vai vir jantar em casa? Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o convite que ele está fazendo. Quanta gente ia querer acompanhar esse jantar, né? E o convite está aí. Eis que estou à porta e bato. A porta da graça está aberta. Cabe a você fazer a escolha, que Deus te abençoe, que você possa fazer a escolha que Moisés fez e que pela misericórdia de Deus você se afaste da escolha de Faraó. Amém. Ora para a gente terminar, por favor, Silas. Bondoso Deus, louvado seja o teu nome, obrigado pelas muitas histórias da Bíblia, obrigado pela certeza de que o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, interessado na nossa salvação. Amém. Que o teu Espírito continue conosco ao longo desse sábado, que o teu Espírito continue conosco ao longo da semana que se inicia, que a tua misericórdia nunca se afaste de nós, nem daqueles que estão ouvindo essa mensagem agora. Amém. Que pela tua misericórdia, mesmo sem merecer, possamos fazer parte do grupo daqueles que vão ser salvos. E que o Senhor nos guarde do mal até que esse dia chegue. Por Jesus. Amém. Amém. Silas, obrigado. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. E nos encontraremos em breve novamente. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que esse chamado à salvação seja atendido e que você abra a porta. E que se você já abriu a porta, que você continue ceando com Ele todos os dias até que Ele venha, porque Ele vai voltar. Nos vemos na semana que vem. Tchau. Amém.